Boa tarde, meu nome é Aline Cristina Paulino dos Anjos e eu vou apresentar o tema quais as características que tornam o Rio Negro e o Rio Amazonas tão diferentes quando se encontram. O Rio Amazonas, em território brasileiro, ele nasce do encontro das águas negras e das águas brancas do Rio Solimões. As nascentes do Rio Negro estão localizadas no escudo das Guianas e as nascentes do Rio Solimões estão localizadas nos Andes. Há várias características que vão influenciar na cor e na qualidade física e química dessas águas, tanto do Rio Negro como do Rio Solimões, como o relevo, clima, tipos de rochas e cargas sólidas. Assim como quando eles percorrem 70 quilômetros antes de se encontrarem, como a questão da geologia desses locais, como por exemplo depósitos quaternários que têm a presença de areia, siltes e argilas inconsolidadas, e a formação alter do chão, que tem a sua origem no Cretáceo superior, e a presença de arenitos e argilitos vermelhos, subordinadamente conglomeráticos friáveis associados a horizontes silicificados. Os tipos de águas mais conhecidos na região amazônica são a água preta, água clara e água branca. A água clara, ela tem a junção, tanto do escudo das Guianas como influência dos Andes. Além disso, ter a sua carga sólida e sedimentação bem menor em relação à água branca do Rio Solimões. Nessa tabela inorgânica da água dos rios, a gente pode observar os constituintes como pH, condutividade específica, que está em micrombos a 25 graus Celsius, que o Rio Negro nos estreitos tem um pH de 4,9 e acima do Rio Branco, o Rio Negro tem um pH de 4,2. Já o Rio Solimões, acima do Rio Branco, tem um pH de 7,2 e o Rio Branco, acima do Rio Negro, tem um pH de 6,6. A condutividade também é maior no Rio Solimões e menor acima do Rio Branco, no Rio Negro. Tem elementos também como sílico, cálcio e magnésio vão se diferenciar em relação a esses rios. Por exemplo, o cálcio ele é maior no Rio Solimões e a sílica é maior no Rio Branco e o magnésio é maior no Rio Solimões. Então, essas características desses elementos vão influenciar em relação à convergência desses rios. As águas pretas do Rio Negro, eles apresentam essa característica devido à decomposição do humus da matéria orgânica, devido à presença de ácidos úmicos e fúlvicos, e essa decomposição, quando a presença desses ácidos, eles são carreados através das chuvas nesses rios, e também a ação da desolização, que é a remoção de partículas de argila e o material orgânico, que vão influenciar no pH ácido desse rio. Já as águas brancas do Rio Solimões, eles apresentam grande quantidade de sólidos suspensos, principalmente de cálcio e magnésio. É uma água muito turva, com aspecto lamacento, varia de cores amarela ou ocre, e seu pH é básico. Aqui tem uma tabela com as características hidráulicas e hidroquímicas e sedimentológicas dos rios Solimões e Negro na altura do encontro dessas águas. Então, a área das bacias é bem maior no Rio Solimões do que o Rio Negro, assim como a carga dissolvida, velocidade da corrente, descarga líquida média, profundidade média e pH. A temperatura é maior no Rio Negro do que no Rio Solimões, assim como o oxigênio também
dissolvido vai se diferenciar nesses rios. Devido a essas características que a gente viu nesse slide, tem também em relação por que essas águas, quando se encontram, elas não se misturam, ou seja, na confluência. Então, nessa convergência, quando essas águas se encontram, é muito pequena a ação química, né, a mudança química dessa água, e devido a essa mudança ser muito pequena, a ação da floculação do sedimento trazido pelo rio Solimões, essas partículas, como são muito finas, essas águas elas não vão se misturar. E um estudo feito por Lenher e Santos em 1980, eles observaram que a caulionita ela é conhecida por flocular suspensões ácidas, onde sua carga superfície é próxima a zero, e desflocular quando o pH é elevado. E eles também observaram que águas do Rio Branco e Negro, eles podem não misturar-se até atingir a parte inferior do arquipélago de Anavilhanas. E o sedimento floculado responsável pelo crescimento de ilha pode também não se formar até a mistura das águas no baixo arquipélago das Anavilhanas. E também a temperatura, como a gente observou nessa tabela aqui, a temperatura do Rio Negro é maior do que no Rio Solimões. E isso faz com que as águas frias ficam embaixo e as águas quentes ficam em cima. Então, essa diferença de temperatura faz com que as águas não se misturam. E um estudo feito o ano passado, em 2020, alertou que a diminuição da acidez em Guarapés, na cidade de Manaus, ela pode alterar a característica natural do Rio Negro. E eles fizeram uma amostragem em 10 pontos e observaram que ocorria a deposição de resíduos domésticos nesses rios. Então, se essa acidez diminuir essa característica natural do Rio Negro, vai influenciar na convergência dessas águas, pode chegar a tal ponto que essas águas podem até se misturar nessa convergência, causando também um impacto no arquipélago de Anavilhanas, ou seja, pode ocorrer a diminuição do crescimento desse arquipélago e também pode influenciar na floculação. Como a gente vê, a floculação também influencia se essas águas vão se misturar ou não. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigada.